Rádio Autêntico. Hashtag Vem Ser Autêntico. Quinta-feira, dia 15 de abril. Vamos meditar hoje o Evangelho de São João, no capítulo 3, versículos 31 a 36. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. O Evangelho nos convida a deixar de ser terrenais, a deixar de ser homens que só falam de coisas mundanas, para falar e mover-nos como aquele que vem do alto, que é Jesus. Neste texto, vemos mais uma vez que na radicalidade evangélica não há meio termo. É necessário que em todo momento e circunstância nos esforcemos por ter o pensamento de Deus. Ambicionemos ter os mesmos sentimentos de Cristo e aspiremos a olhar os homens e as circunstâncias da mesma forma que vemos o Verbo feito homem. Se atuamos como aquele que vem do alto, descobriremos uma quantidade de coisas positivas que acontecem continuamente ao nosso entorno, porque o amor de Deus é ação contínua em favor do homem. Se viermos do alto, amaremos a todo mundo, sem exceção, sendo nossa vida um convite para fazer o mesmo. Aquele que vem do alto está acima de todos. Por isso pode servir a cada homem e a cada mulher, justamente naquilo que necessita. Além disso, ele dá testemunho do que viu e ouviu, mas ninguém aceita seu testemunho. E o seu serviço tem a marca da gratuidade. Esta atitude de servir sem esperar nada em troca, sem necessitar a resposta do outro, cria um ambiente profundamente humano e de respeito ao livre arbítrio da pessoa. Esta atitude contagia e os outros se sentem livremente movidos a responder e a atuar da mesma maneira. Serviço e testemunho sempre vão juntos. Um e outro se identificam. Nosso mundo tem necessidade daquilo que é autêntico. E o que é mais autêntico que as palavras de Deus? Que mais autêntico do que quem dá o Espírito sem medida? Ele dá o Espírito sem medida. Acreditar no Filho quer dizer ter vida eterna. Significa que o dia do juízo não pesa em cima do que acredita, porque já foi julgado e com um juízo favorável. No entanto, aquele, porém, que se recusa a crer no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele, enquanto não acredite. Assim, o Evangelho de São João, de maneira admirável, nos faz meditar a forma como estamos apegados às coisas terrenas, às coisas cá de baixo. O olhar prazeroso para esta vida e as suas coisas ofuscam muitas vezes o nosso olhar para as coisas do alto, de onde nos vem a salvação. Fazendo recurso frequentemente à repetição dos temas e palavras-chave principais da revelação de Jesus, São João apresenta um vocabulário bem mais reduzido do que os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Neste texto de hoje, a partir das oposições céu, terra, crer e não crer, são afirmadas a originalidade
e a autenticidade do testemunho de Jesus em revelar a boa nova de Deus. Aquele que vem do céu, Jesus, foi enviado para anunciar as palavras de Deus e dar o Espírito sem medida. Ele está acima de todos. Quem é da terra, sejam profetas, discípulos ou adversários, só entende segundo as suas tradições terrenas. Jesus, enviado por Deus, fala das coisas do céu, porém lhe dá o Espírito sem medida, que inspira a fé e a compreensão das coisas do alto. O auge da revelação é o dom da vida eterna a todo aquele que crê em Jesus, Filho de Deus. Para todos os que têm a sua fé naquele que vem do alto, o medo, a angústia estão fora de questão. O medo da morte é o exemplo do maior desastre da humanidade. Deixa de existir, pois até mesmo numa pessoa idosa, com quadro de saúde terminal, não consegue se entregar a Deus. Às vezes é pelo medo de não saber ao certo para onde vai. O zelo exagerado que dedicamos aos nossos pertences, nossos bens materiais, às vezes nos torna ridículos. E muitos de nós, mais do que nos preocupamos com a saúde do esposo, da esposa, filhos, filhas, familiares, a nossa maior preocupação é com os bens materiais. Verificar o carro, a moto, outro bem, depois que este foi usado. Será que eles valem mais do que a pessoa? Somos assim? Somos deste mundo, agarrados a ele com todas as forças? Não. Devemos buscar as coisas do alto, sabendo que aqui a vida é tão efêmera e passageira. Devemos abraçar aquilo que é essencial, Cristo Jesus. Feliz e abençoado dia para todos. Colégio Autêntico, da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso da escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes na sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. #Vem Ser Autêntico.